Uma das coisas bonitas, né, da nossa vida cristã é que ser igreja, segundo a Bíblia, é pertencer à família de Deus. E é por isso que a gente chama uns aos outros de irmãos, é por isso que a gente tem essa comunhão, e a gente às vezes tem uma afinidade tão grande, até mais chegada às vezes do que os parentes, né? Porque às vezes a gente não vê tanto os parentes quanto a gente vê o povo de Deus e a família de Deus. E então é uma alegria tão grande a gente estar junto para adorar o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que essa semana foi o dia do voluntário, no dia 28. E uma das belezas da graça de Deus é que todos nós somos ministros de Cristo nessa terra. E eu sei que essa é uma palavra mais comum, não é? A palavra voluntário, mas na verdade a gente não é voluntário, a gente é servo. A gente é servo de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que significa a palavra ministro. Ministro quer dizer servo. E nós estamos aqui para adorar a Deus. Se você serve em alguma área da igreja, você está em alguma escala, você faz alguma coisa, fica de pé agora, só para a gente conhecer. Quantas pessoas estão servindo ao Senhor aí em algum setor aí na vida da igreja? Olha quanta gente. Vamos dar uma salva de palmas aí por esses servos de Deus que estão ministrando na nossa vida. E você que está sentado, aproveito para dizer, tem que servir em alguma área, porque todos nós somos servos de Deus. Pode sentar, querido, tá? Parabéns pelo dia do voluntário, mas lembra, todos nós somos ministros do Deus vivo. Nessa quarta-feira, a gente vai ter um culto especial, que vai ser um dia de jejum, tá? A gente encerra o jejum na igreja. Por quê? Essa é uma semana significativa, tem 2 motivos para a gente fazer um jejum, tá? Nós vamos orar pelo Brasil. Toda a nossa denominação está fazendo uma campanha de 7 dias de oração pelo Brasil. E a gente vai estar essa semana inteira clamando para que Deus abençoe a nossa terra. Tem muitas razões, você vê todo dia um monte de razões aí na televisão, nos noticiários, para a gente orar por essa nação. E Deus pode derramar a sua bênção. Então nós vamos levantar um clamor. Agora você, nesse dia de jejum, vai orar não somente pelo Brasil, a gente vai estar a semana orando, mas se você puder fazer um jejum e dedicar isso com busca espiritual. Na quarta-feira a gente vai fazer a entrega desse jejum aqui na igreja. O culto vai ser dirigido pelo pastor Douglas nessa quarta-feira, mas a gente vai estar fazendo esse momento de consagração, de busca espiritual. E estaremos também clamando a Deus, porque essa semana começam as casas de paz. Se você ainda não se envolveu nessa bênção, que é a gente levar a paz do Senhor na vida de alguém, então comece. Se você já começou, louvado seja Deus, continua. Se não começou, começa, por favor, porque essa é a obra da gente poder levar a paz do Senhor. Você diz, como é que é esse negócio? Sabe orar? Se você sabe orar, você pode ser um líder de casa de paz, porque você vai se reunir ou online, ou por telefone, ou na casa. De preferência a gente faz na casa da pessoa, e durante 6 semanas você fica ali meia hora, você vai orar pela paz do Senhor naquela casa, vai ler um trecho da Bíblia e vai aplicar esse trecho na vida dessas pessoas, pedindo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo naquela casa. E olha, pode pedir assim, quais são as necessidades que você tem, você vai ver muito milagre acontecendo. Não é porque você é poderoso, não, é porque tem um Deus todo-poderoso que vai ouvir e vai abençoar. A gente vai orar durante essa campanha de oração de 6 semanas e Deus vai fazer coisas extraordinárias e pessoas vão conhecer o poder de Deus. Então, entra nisso com a gente, tá? Semana passada, alguns pegaram os Novos Testamentos aí. Eu desafiei você, olha, pega lá um Novo Testamento,
pensa em alguém, pede para Deus abençoar, vai lá dar de presente o Novo Testamento para essa pessoa e diz: olha, Deus colocou você no meu coração, eu queria orar numa campanha de oração por você durante 6 semanas. Quais são os seus motivos? Podemos começar? Você vai ver, o povo vai dizer: eu quero. O povo está com fome de Deus, mas a gente tem que ter coragem de se aproximar dele. Então pega o seu Novo Testamento e começa. Tem o roteiro lá do como é que é a primeira semana, a segunda semana, como é que você faz. Tem a chavinha que você vai entregando, né? Cada semana tem uma chave que tem lá uma senha da palavra de Deus, e assim você vai caminhando com aquela pessoa e vai marcando esse dia. Posso contar com você? Não estou ouvindo, não. Onde está o povo de Deus? Posso contar com você? Ah, quero ver, hein? Então tá bom, vamos lá. Queria nesse momento olhar para a palavra do Senhor. Nós vamos entregar os nossos dízimos ao Senhor, e eu queria ler um dos trechos da Bíblia que falam sobre isso. Um dos primeiros trechos da Bíblia que falam sobre a entrega do dízimo. E se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículos 20 a 22, que eu vou ler na versão da linguagem de hoje, que diz assim: ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, e se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. E esta pedra que pus como pilar será a sua casa, ó Deus. E eu te entregarei a 10ª de tudo quanto me deres. Você lembra da história, né? Jacó está fugindo do seu irmão, porque ele tinha enrolado o irmão dele, enrolado o pai dele, e tinha roubado a primogenitura, a bênção do primogênito do seu pai Isaque. E ele está sem rumo, sem casa, sem família, sem nada no mundo. E ele está andando pelo caminho, chega numa cidade chamada Luz, que depois muda o nome para Betel, e ele pega uma pedra para virar travesseiro, e ele encosta naquela pedra para dormir. E ele tem uma visão, um sonho, onde ele vê o céu aberto, anjos descendo e subindo do céu. E ele fica tremendamente impressionado com aquela experiência que ele tem com Deus. E ele faz um voto diante do Senhor. E esse voto é fruto dessa experiência com Deus. E ele então decide adorar a Deus. Tu has de ser o meu Deus, e eu preciso da tua bênção na minha vida. Ele estava pedindo coisas que parecem tão simples. Se eu tiver comida e casa, porque ele estava na rua, ele era um sem teto. Ele está dizendo: Senhor, se tu me deres comida e casa. Eu não sei qual é a experiência de alguém que não tem para onde ir, que não tem nem casa nem comida. Ele está dizendo: Senhor, se tu estiveres cuidando da minha vida, porque eu não tenho nada, e eu não sou nada. E se um dia eu puder voltar para minha casa, porque ele sabia que não podia voltar para casa, tu has de ser o meu Deus. E eu vou ter certeza que foi o Senhor. E se é assim, então parte do meu culto vai ser pegar essa pedra e fazer aqui o teu altar. O templo que eu vou te adorar vai estar aqui, porque o Senhor me encontrou nesse meio de caminho aqui. E de tudo que o Senhor me der, a 10ª eu vou devolver, em reconhecimento que tudo veio das tuas mãos. E, meus irmãos, essa é a experiência do dízimo. Quem tem um encontro com Deus sabe que tudo vem das mãos de Deus. Quem tem um encontro com Deus tem prazer de adorá-lo, porque o Senhor tem abençoado a sua vida. E devolver ao Senhor o dízimo nada mais é do que adoração e culto. E é isso que nós vamos fazer agora. Então,
Então, se você veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, você vem até aqui à frente, coloca no gasofilaço. Se você precisa de meios eletrônicos, vai ter gente da tesouraria aqui para te ajudar com as maquinetas. Se você precisa de um QR Code, está lá e na frente do seu banco também. Se você está aí na sua casa e Deus te encontrou, adora a Deus, serve a Deus com a sua vida inteira, em todos os aspectos da vida, em todos os aspectos, também nesse, porque adorar a Deus vale a pena. A gente anda pelo caminho da vida e vai ver que a boa mão do Senhor é que cuida de nós. Adoremos ao Senhor.
nossa vida, nossos bens, não apenas aquilo que temos como dinheiro a se oferecer, mas a nossa vida por completo, Pai, receba como oferta, sacrifício vivo aqui, em nome de Jesus. A gente vai continuar cantando, dizendo que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o início e o fim, aquele que domina o universo, está aqui hoje. Você crê nisso? Amém? Eu respiro tudo pra mim.
Deus, aleluia. Pode se sentar, meu irmão. Pode se sentar. Vamos conversar com Cristo, se falar das nossas dores, há de nos ouvir, há de responder. Quando a nossa for grande, ao ver a ti chegando, uma palavrinha só com ele bastará. Se lágrimas e dor sentir em meu viver, eu sei meu amigo não me deixará. Chegando, uma palavrinha só com ele bastará. Graças a Deus. Queria meditar na palavra de Deus, num dos textos, talvez dos mais conhecidos do Antigo Testamento, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Alguns sabem de cor, mas de 12 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim, e eu queria meditar junto com os irmãos aqui. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Pai querido, nesta hora, vem com teu Espírito Santo e ministra no nosso coração. Nós lemos a tua palavra, até podemos compreendê-la, mas só o Senhor pode aplicá-la à nossa alma. Então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho orado insistentemente pelo mover do Senhor e não sai da minha mente o que eu falei para vocês a semana passada sobre aquela fogueira santa, né? Lembra da fogueira santa? Quando a gente vai poder ver em nome de Jesus, não é? As armas dos traficantes e dos soldados do tráfico queimadas em praça pública. Eu estou orando por isso, com todo o meu coração. Espero que você também esteja orando por isso. E durante essa semana, no meio da madrugada, eu estava ainda dormindo e eu acordei. Eu confesso que eu estava preguiçoso, eu não levantei. Eu, mesmo deitado, eu comecei a orar. Falei: Deus, olha, lembra disso, lembra
desse sentimento, desse desejo. E eu comecei a orar. E aí Deus começou a ministrar no meu coração ali deitadinho mesmo. E Ele me disse assim: filho, olha, tem algumas condições para que do céu essas orações aí que você está fazendo e o povo está fazendo sejam respondidas. E eu comecei a conversar com Deus, falei assim: mas que condições são essas, Senhor? O que é isso? E aí o Senhor me fez lembrar desse texto, 2 Crônicas 7, 14. Deixa eu colocar para você o contexto em que esses versículos foram escritos, ou essa palavra foi dada. Salomão havia acabado de dedicar o templo de Jerusalém, uma construção maravilhosa, um lugar lindo, e a dedicação do templo foi com sinais maravilhas, porque desceu fogo do céu. A palavra de Deus nos diz que a glória de Deus encheu aquele lugar, assim como enchia o tabernáculo antigamente. E na oração de dedicação, Salomão fez uma série de pedidos. Eu colecionei, fui lá estudar, eram 9 pedidos que ele fez, 9 milagres que ele estava pedindo, 9 intervenções de Deus. E no meio da noite, depois de tudo isso, o Senhor apareceu outra vez para Salomão e lhe dá esta resposta, afirmando que ele concederia os 9 pedidos feitos, desde que as condições aqui descritas fossem cumpridas por ele e por seu povo. Ele está dizendo: olha, eu vou abrir os céus, eu vou derramar a bênção, mas tem algumas condições. E hoje eu quero olhar para as condições para que a sua oração, a minha oração, aquilo que está aí na tua alma, seja atendido pelo Senhor, para que Ele possa derramar a sua graça sobre nós e cumprir cada uma das suas promessas. Então a minha pergunta é: que condições são essas, Senhor? Primeira condição, está logo aqui nesse texto, na verdade todas elas estão aqui no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler tudo juntos? Eu acho que o texto está aí, você pode me acompanhar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeira condição para que as orações sejam respondidas tem a ver com a maneira como nós oramos. Como é que você ora? De que jeito você ora? E aqui ele usa 2 palavras muito fortes para explicar o jeito de orar. Ele diz assim: olha, orar é a primeira palavra. O que significa isso? Orar aqui significa, essa palavrinha em hebraico, significa suplicar, apresentar uma causa diante de alguém que é muito maior do que eu, o Deus Todo-Poderoso. Orar aqui não é apenas falar com Deus, mas é assumir a posição de suplicante no juízo de Deus. É como se você estivesse num tribunal e tivesse um juiz togado, só que ele é muito maior que um juiz togado, porque ele é o Todo-Poderoso. Como se você estivesse entrando numa audiência particular na sala do trono do Todo-Poderoso e você pudesse ver o séquito celestial todo à sua volta, os anjos do Senhor, e você estivesse vendo quem é aquele que está ouvindo a sua oração, e você apresentasse uma causa diante daquele que pode julgar a sua vida, colocando o seu caso diante do Deus Supremo e Todo-Poderoso. Essa ideia da oração no Velho Testamento, ela acontecia no templo e também nos contextos familiares, mas ela precisava demonstrar algumas coisas que têm a ver com o modo como a gente ora.
tem que demonstrar prioridade, intensidade. Oração não é algo que você está falando pelo caminho, mas você está entrando numa audiência diante do Todo-Poderoso. E Ele tem toda a prioridade e intensidade. É interessante que o judeu entendia isso, por isso ele usava algumas posturas corporais para mostrar essa prioridade e intensidade. Ele, quando orava, se ajoelhava, colocava a boca no pó, porque ele estava diante do Altíssimo. E quando ele começava a falar, ele levantava as suas mãos para o alto, dizendo: olha para as minhas mãos, Senhor, porque elas estão limpas para entrar na tua presença. E isso demonstrava a dependência e a urgência. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Não tem ninguém mais que possa me abençoar. Não eram repetições formais de frases ou palavras. Tem gente muito piedosa, mas às vezes repete as mesmas coisas que não têm sentido. A gente chama isso de reza, onde você decora determinadas palavras e repete aquelas palavras. Não é assim que funciona. Você está falando com o Todo-Poderoso, a pessoa mais sábia do universo. Você vai falar com Ele e vai apresentar a sua causa a Ele. Mas você precisa apresentar essa causa com intensidade de alma, lançando aos pés do Todo-Poderoso, que está sentado no seu trono de glória, o que vai no seu coração. É interessante que alguns comentaristas dizem que essa era uma oração pessoal, mas diante da intensidade das situações, ela precisava ser, em alguns momentos, comunitária. Como o povo de Deus, como um grande corpo que se apresenta como se fosse um único indivíduo, dizendo: Senhor, olha e tem misericórdia de nós. Segunda palavra forte que tem aqui é buscar. Primeiro é orar, segundo é buscar. É a ideia de procurar com empenho, perseguir diligentemente, empenhar-se em encontrar. Sabe quando você perde uma coisa, né? E você começa então a dizer: onde é que eu pus esse negócio? Eu sei que está aqui em casa, eu preciso, né? Eu não sei se já aconteceu com você de perder entre os seus negócios um documento que você tem que levar em um determinado lugar. E aí o que a gente faz? A gente busca. O que é busca? Eu preciso desse documento. Eu vou buscar até encontrar. Nem que eu tenha que revirar todas as gavetas, todas as coisas. E olha que eu já fiz algumas vezes isso. Eu não sei você, mas às vezes, não é verdade? Tá? E ele está dizendo: olha, eu quero ensinar você a orar. Primeiro com intensidade de alma, mas depois com uma intensidade de busca, de empenho, de motivação. Não é buscar de maneira superficial, mas é aquela busca ativa e perseverante. No Antigo Testamento, buscar também significava tirar do caminho o que atrapalha, porque naquele tempo o que mais atrapalhava era o sincretismo religioso dos outros deuses que estavam ali colocados, né? Baal, Azera, dizer: Senhor, o único que pode me abençoar é o Senhor. E aí a gente expressa exclusividade. A busca no Velho Testamento envolvia jejuns, como a gente vai fazer essa semana, assembleias solenes, reuniões de busca espiritual, cultos que eram prestados ao Senhor, e era uma busca de intimidade com o Todo-Poderoso. Não era apenas uma busca de bênçãos, mas o alvo era buscar Deus, não a bênção, mas Deus, a sua presença. Era desejar a sua face.
aproximando-se dele com o coração inteiro, total. Era algo prático, relacional, que envolvia reorganizar, às vezes, a vida de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor sendo colocado em prioridade total e absoluta. É por isso que Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e primeiro Deus. Fala comigo. Primeiro Deus. Com toda a intensidade da alma. E é interessante porque há uma santa conexão entre essas duas expressões, orar e buscar. Porque orar sem busca de Deus como pessoa para a nossa vida, vira religião. Tem muita gente que ora. E até contam as orações das miçangas ali, 1, 2, 3, 100, 90, né? Não é assim? Mas às vezes aquilo às vezes se torna um formalismo religioso e Deus não ouve. Busca sem oração talvez seria um ativismo vazio. Mas quando ambas estão juntas, elas revelam dependência espiritual e compromisso prático com Deus. Para que as nossas orações sejam ouvidas, é necessário que entendamos o que o Senhor espera de nós. O que Ele está esperando de você e de mim? Primeiro, uma dependência total. Segundo, que só Ele e só por Ele nós podemos viver. Sem Ele não tem vida e sem Ele não tem sentido a vida. Por isso, a primeira escolha deve ser o Senhor e não a última escolha. O que Ele está dizendo é que, quando a gente está orando assim, a gente está dizendo: Senhor, eu já fiz tudo e não sobrou mais nada. Não, Senhor, eu sei que a única pessoa que pode me abençoar é o Senhor, porque tudo o resto não vale a pena. E então o Senhor é a minha primeira escolha e não a minha última escolha. A nossa oração precisa ser um reconhecimento da nossa completa incompetência, pois nós somos pecadores, falhos, impotentes, diante das inúmeras variáveis da vida humana. Querido, você já parou para pensar como a sua vida tem variáveis que nem um computador quântico consegue calcular? Para pensar. Você está saindo aqui na rua, não é? Quantas variáveis tem? Outro dia eu estava saindo na rua com o carro aqui da garagem, não é? E passou um doido assim, numa velocidade fenomenal, que quase me colhe, e eu estava na minha pista certinha, mas o cara veio costurando assim por essa avenida e quase me leva junto. Eu falei, devia ter uns anjos fazendo um empurrãozinho assim de lado para não bater. Quantas variáveis existem na vida que a gente nem pensou? E a palavra de Deus está dizendo que eu sou incompetente para lidar com todas essas variáveis. Eu preciso da graça de Deus. Por isso, a oração, antes de tudo, tem que ser uma rendição à sabedoria, à soberania, à autoridade e ao poder do nosso Senhor. E aí a gente vai entender na prática o que Jesus ensinou lá em João 15:5. Ele disse assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. É compreender o porquê muitas das nossas orações não têm sido ouvidas. Você já parou para pensar por que muitas das nossas orações não têm sido ouvidas? Parece que Deus não vai responder, e não vai mesmo. A Bíblia responde isso, lá em Tiago 4, versículo 2, ele diz assim: nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus próprios prazeres. Porque não sabem pedir. Porque é na busca ardente da oração
que o nosso coração é moldado pelas revelações da presença de Deus e a nossa visão é ajustada ao foco do nosso soberano Senhor. É lá na sala do trono que a gente começa a ver a realidade com outros olhos, com os olhos do céu. Eu não sei se você já teve essa sensação, né? Eu me lembro que eu fui visitar lá no interior de São Paulo a minha escola antiga e eu entrei naquela sala onde eu estudava quando eu tinha 8 anos de idade e eu tinha uma ideia da sala como se ela fosse grande demais, que as carteiras eram altas e quando eu entrei eu falei, essa sala, mas a minha mente está dizendo o contrário. Você já teve essa experiência de você ir num lugar que você não vai há muito tempo e ele é diferente aos seus olhos? Queridos, às vezes a gente está olhando a vida nessa perspectiva de uma criança. A criança é pequenininha, ela está olhando para o tamanho da sala, a sala é grande, ela olha para a cadeira é alta, ela olha... É nessa perspectiva, mas quando Deus está olhando lá de cima, Ele vê na perspectiva do Altíssimo. E quando você ora, você para de olhar a vida na perspectiva de uma criança, mas você está vendo na perspectiva do Todo-Poderoso. E Deus começa então a mudar a sua maneira de perceber. Se queremos ver o agir poderoso de Deus, nós precisamos aprender a orar, não como quem deseja controlar o gênio da lâmpada mágica, porque tem gente que está orando como quem esfrega a lâmpada de Aladim, lembra da história? E diz, agora você é obrigado a me dar os meus 3 desejos. Você não entendeu nada. Você está na audiência, na sala do trono, diante do juiz, dos juízes, do Senhor dos senhores. E aí a gente começa a perceber que a visão do céu tem que invadir a nossa vida, que a sabedoria infinita do Criador tem que determinar os nossos passos. Ali a gente cai em adoração diante da sua gloriosa presença e não deseja que jamais a experiência da sala do trono, da santa comunhão, passe de modo que o Senhor do trono se assente no trono da nossa alma. Isso que a oração faz. E aí a gente passa a viver com os pés na terra, mas com os olhos e os ouvidos conectados às revelações que procedem da sala do trono. E aí a gente vai lançando, cheio de coragem, aos pés da cruz de Jesus, tudo que possa impedir o derramar da graça de Deus na nossa vida. São orações assim que movem os céus e revelam o poder de Deus em meio às nossas situações da vida. E o interessante é que Deus tem usado pessoas simples para viverem esse tipo de orações e para trazerem o derramar da graça de Deus sobre os homens. Porque quando oramos assim, o impossível acontece. Eu quero dizer para você, o impossível acontece. Porque a gente está falando com o Todo-Poderoso. Deixa eu contar para você a história de 2 irmãs, Peggy e Christine, sobrenome Smith. Elas viveram na Escócia, na ilha de Lewis, na década de 1949, 1950, do século passado. E essa ilha, depois da Segunda Guerra Mundial, estava vivendo o que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, uma frieza espiritual muito grande. As igrejas começaram a ficar vazias, os jovens, desiludidos com tudo que havia acontecido durante a guerra, se afastaram de Deus, da igreja, e a religião
havia se tornado uma formalidade cultural dos mais velhos. E nesse cenário, Deus levantou essas duas mulheres. Uma tinha 84 anos e era cega. Outra tinha 82 anos e sofria de artrite, mas muito grave, a ponto delas não poderem mais se locomover para ir à igreja. Mas elas sabiam o que estava acontecendo. E todo mundo lá naquela vila de Barbas, onde elas moravam, conhecia a vida de oração intensa delas. E essa vida de oração dessas duas velhinhas se tornou decisiva para aquilo que Deus ia fazer naquele local. Elas decidiram assim: nós não conseguimos mais ir à igreja, mas Deus precisa fazer algo aqui nesse lugar. Deus precisa levantar os jovens dessa cidade. Deus precisa restaurar a alegria da igreja que nós frequentamos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Mas o que a gente pode fazer? Nós somos idosas, doentes. Como é que nós vamos fazer? E Deus colocou no coração delas: vocês podem orar. E elas assumiram um compromisso com Deus. 2 a 3 vezes na semana elas faziam uma vigília de oração. Começavam às 10 da noite e iam até 3, 4 horas da manhã, quando não aguentavam mais. E durante essas horas das vigílias da madrugada, elas oravam pela juventude, elas oravam pela igreja. E o texto que movia o coração delas era Isaías 44:3, que diz assim: porque derramarei a água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. E elas repetiam isso diante de Deus e diziam: Senhor, Tu prometestes, derrama água sobre o sedento e torrente sobre essa terra seca. Senhor, tenha misericórdia da nossa cidade. Senhor, tenha misericórdia dessa ilha. Senhor, tenha misericórdia da juventude. E é interessante porque os relatos históricos dizem que durante um dia desses de oração, Peggy teve uma visitação do Senhor, lá na casa dela. Ela teve uma visão de uma coisa estranha. Ela enxergava o pastor da igreja local cercado de uma multidão de jovens enchendo a igreja. E à época isso parecia impossível. Mas essa visão se cumpriu numa noite, num final do culto, onde o avivamento começa naquela cidadezinha e naquela igreja. Acontece algo extraordinário. Domingo estava tendo um baile. E o povo estava na igreja. E o culto já estava para terminar. Já era tarde. Quando um diácono se ajoelha ali na frente da igreja e começa a orar no final do culto, mas era uma oração diferente, não era a oração do final do culto. Ele caiu de joelhos ali e começou a clamar. E naquele momento, Deus começou a fazer algo extraordinário. Lá no meio do baile, algo aconteceu no coração das pessoas. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. A juventude que estava no baile parou a música e disse: nós precisamos ouvir algo de Deus. Está tendo algo estranho aqui no nosso coração. A gente está precisando de alguma coisa. E todo mundo que estava no baile correu para a igreja. O culto estava terminando, mas chegou aquela multidão. E eles olharam, não sabiam o que estava acontecendo e disseram: o que foi? Nós estávamos lá, mas o nosso coração começou a arder. O que é que Deus tem para nós? E o avivamento naquele lugar começou naquela noite, por causa de duas velhinhas que buscavam e oravam com intensidade a presença de Deus. O impossível pode acontecer. Diz para mim: o impossível pode acontecer se você orar e buscar. O impossível na tua vida pode acontecer se você orar e buscar.
Mas não parou naquela noite, porque as coisas de Deus são muito maiores do que a gente pode pensar. O impacto daquela noite continuou durante a semana e durante anos. E sabe o que acontecia? As pessoas agora estavam conversando sobre um mover de Deus. Arrependimento acontecia no coração, confissão de pecados, cultos no meio da rua, cultos nas casas. Por quê? Porque quando Deus abre as janelas dos céus e Ele derrama graça, nada nem ninguém pode impedir. O que Deus está falando para a gente é assim: filho, olha, a sala do trono está aberta. E eu quero derramar. Mas primeiro acerta o seu coração. Porque tudo começa no seu coração. Segunda condição que aparece aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A segunda condição para que a oração seja atendida é que ela precisa ser a expressão do nosso arrependimento. E aqui a palavra-chave é humilhar, que significa dobrar-se, submeter-se, humilhar-se, sujeitar-se. Frequentemente ele aparece em contextos de arrependimento diante de Deus ou de reconhecimento do pecado. Ou seja, não é apenas uma atitude externa, um gesto corporal, mas um movimento interior de quebrantamento ligado à consciência de pecado. O caminho para a restauração nacional, é isso que Deus está dizendo para Salomão, não é político, não é militar, mas é espiritual. Começando pelo arrependimento pessoal e depois pelo arrependimento comunitário. Eu estou orando pelo Brasil, eu estou orando para que as armas sejam queimadas nessa cidade. Mas o que Deus está dizendo é, além de me buscar nessa intensidade, é preciso que nós enxerguemos primeiro os nossos pecados e depois os pecados dessa terra. E que nós os confessemos a Deus como sendo a causa da desgraça. O que a Bíblia está dizendo é que o povo deveria se prostrar diante de Deus com verdadeiro arrependimento, reconhecendo que o que está acontecendo é justo por causa do nosso pecado. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz: do que se queixa o homem, a não ser seus próprios pecados. A gente não entende isso. O que é o mal social? Nada mais é do que o pecado, o mal que está no teu coração, somado com o teu, somado com o teu, somado com o teu, somado com o teu, somado com o daquele, com o daquele outro. Queridos, esse é o mal social. Ele não caiu no éter, do nada. Ele está aqui, ó. Humilhar-se é colocar-se no pó da confissão, reconhecendo a culpa e suplicando perdão. Se você olha, por exemplo, a oração de Daniel, ele começa, quando ele lê que os 70 anos tinham terminado, não é? Eu acho que ele estava com esse texto na mente, 2 Crônicas 7,14, ele começa a orar, confessando os pecados da sua nação e confessando os seus próprios pecados. Mas por que a confissão humilde é tão importante para que as nossas orações sejam atendidas e o avivamento venha sobre nós? Porque o que impede a bênção é o nosso pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, versículos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não
para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque às vezes não percebemos e nem sentimos a tragédia que o nosso pecado é e gera. Às vezes você ora a Deus pedindo perdão, não é? E é muito comum você dizer: perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que pecado? Você não tem nem consciência de que pecado você está pedindo perdão? Você está falando do quê? Está entendendo? A gente não tem consciência do que é o nosso pecado e o que ele gera. Nós pensamos que o pecado dos outros é um grande obstáculo. Mas o meu pecado, o seu pecado, é uma pequena falha. Afinal de contas, fala a verdade. Mas é essa pequena falha não tratada, menosprezada, que tem feito com que as bênçãos do Senhor não se derramem sobre nós e as nossas orações não sejam ouvidas. Você lembra que eu estava deitado, orando, e Deus estava falando comigo sobre esse texto? E aí me veio uma ideia na cabeça. Sabe o que veio na minha cabeça? É que eu lembrei que o pior fio é o que se rompe dentro da capa. Não é verdade? Porque ele parece intacto, por isso não percebemos onde ele está rompido. Se ele tiver quebrado e arrancado, a gente vai lá e emenda o fio e pronto. Mas aquele que está, sabe, ali, e ele se rompeu lá dentro, a gente não vê onde está. Mas esse rompimento oculto sobre a capa impede a condução da energia da mesma maneira como se ele tivesse quebrado, colocado de lado. E o pior é que o fio que está quebrado dentro da capa, ele tem uma qualidade horrível de gerar os defeitos intermitentes. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha um problema com a transmissão da internet, caía toda hora. Você lembra? Caía. E aí eu fui olhar os fios que conectavam as nossas máquinas aqui. Eu vou falar baixinho aqui, né? Porque parecia um ninho de ratos, aqueles fios assim. Uma bagunça total. Eu falei assim: não dá para saber onde está quebrado esse fio. Vamos arrancar tudo e trocar tudo, porque senão a gente vai ficar maluco aqui. Vai ficar tentando e não vai dar certo. E, gente, a minha vida e a sua vida diante do pecado é um fio intermitente. Um fio rompido por dentro que gera defeitos intermitentes. E porque ele parece intacto, nós não o tratamos. Diz para mim, você já não fez isso? O fio está meio quebrado, assim, desse jeito. O que a gente faz? Dá uma sacudida nele, né? Porque ele dá aquela sacudida, ele se ajeita lá, liga de novo e a gente continua. E a gente vai sofrer essa intermitência até ser insuportável. Chegar um dia que você não consegue mais. Assim é a vida de muito crente. Eles não são capazes de ver a tragédia dos seus pecados, ou que o seu pecado é uma tragédia, e por isso não são capazes de arrependerem-se, de chorarem, e às vezes até de vê-los como pecados, porque são pequenas falhas. Na verdade, eles se acostumaram com o que está quebrado e acham que é natural. Mas o Senhor nos ensina, para que as nossas orações sejam ouvidas, a nossa busca deve nos levar a perceber quem somos diante da glória do Senhor. A ideia é, quando você está orando, você está entrando na sala do trono. E a pergunta é, como é que você está entrando na sala do trono? Olha, nesse lugar, se você pudesse ter a visão
do que é a sala do trono, você veria os anjos do Senhor ali naquele lugar. Está entendendo? Lembra lá de Isaías 6? Isaías fala que os anjos do Senhor estavam lá, e o que eles falavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos estavam vendo a santidade de Deus, e Isaías ficou impressionado, sabe por quê? Porque lá na sala do trono ele viu que os anjos, serafins, que significa gloriosos, brilhantes, os mais resplandecentes, porque estavam ao lado de Deus, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 cobriam os pés. Como é que você está se apresentando na sala do trono? Às vezes você vai para lá com as suas roupas sujas, com o coração impregnado de pecados, com a mente cheia de pensamentos e desejos abomináveis aos olhos de Deus, com as mãos sujas e marcadas pelas ações praticadas que envergonham o nosso Senhor diante dos seus inimigos. Foi isso que o profeta Natã disse para Davi: você envergonhou o teu Deus diante dos seus inimigos, dos inimigos de Deus. Com os lábios impuros das palavras que você tem falado e das intenções com que elas foram proferidas. Foi por entender isto que Isaías clamou: estou perecendo. O Senhor quer ouvir a nossa oração e abençoar. Mas além da busca e da intensidade, a gente precisa se humilhar diante dele, reconhecendo quem ele é e quem nós somos. E isso acontece quando a gente começa a confessar os nossos pecados, buscar o perdão de Deus para aquilo que é impedimento, para que ele abençoe. Eu estava lendo a história desse avivamento na cidade de Bravas e descobri um outro fato interessante. Lembra aquele diácono que terminou a oração do final do culto, no derramamento do avivamento que eu falei? Que ele caiu de joelhos. Sabe o que tinha acontecido naquela semana? No dia 13 de novembro de 1949, aconteceu isso. 7 diáconos daquela igreja decidiram fazer uma vigília de oração, influenciados pelas 2 velhinhas. E nessa vigília de oração eles foram para um celeiro. E nesse celeiro eles se ajoelharam debaixo do feno, colocaram o feno ali para não doer o joelho, se ajoelharam ali. E no meio da vigília, o Espírito Santo tocou o coração daquele diácono, que na verdade era o mais jovem diácono do grupo daqueles 7 diáconos. E foi esse o mais jovem que orou no final daquele culto. E ele lembrou do Salmo 24, versículos 3, 4 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor? O que tem as mãos limpas e o coração puro. Ele fechou a Bíblia, olhou para os companheiros e falou com franqueza. Isso está nos livros de história, eu vou ler como está. De pouco vale orarmos por avivamento, se nós mesmos não estivermos limpos diante de Deus. E em seguida, elevou as mãos e orou: Deus, são limpas as minhas mãos? É puro o meu coração? Porque às vezes a gente não enxerga o que está dentro da gente. E Deus respondeu essa oração de maneira inusitada. O poder de Deus desceu sobre aquele celeiro. Alguns caíram ao chão como quem desfalece. Outros se prostraram em confissão, tomados pela certeza de que um avivamento enviado por Deus precisava estar ligado à santidade.
Mas o mais incrível é que isso não ficou no celeiro. Deus varreu aquela ilha com uma consciência do poder e da grandeza de Deus que tomou a comunidade. E no dia seguinte, nos teares, pararam de trabalhar na fábrica e homens e mulheres conversavam nas estradas sobre as realidades eternas. Era como se os céus se abrissem, a eternidade transbordasse para dentro da vida comum, antes que muitos pisassem na igreja. Meus irmãos, as armas serão queimadas em praça pública quando o temor do Senhor estiver invadindo o coração das pessoas mais do que eles têm medo das balas. Mas isso começa com a gente. A gente tem que buscar e orar, mas a gente tem que se arrepender, confessar e se converter. Não é só confessar e chorar, mas é dizer: Senhor, daqui em diante vai ser do teu jeito. Eu não sei o que você sente, mas eu vou dizer o que eu sinto. Nós estamos no prenúncio de algo tremendo que Deus vai fazer. Nós estamos à beira de algo que a gente nunca viu. Eu tenho plena convicção disso. Vai acontecer lá fora dessa maneira estupenda, mas precisa acontecer comigo e com você primeiro. E nesse tempo, enquanto a gente estiver vivendo isso, os primeiros a serem abençoados seremos nós, pode ter certeza disso. O céu vai se abrir, os anjos vão passear no meio do seu povo, sinais e maravilhas vão acontecer, não porque tem alguém poderoso aqui, mas porque Deus é o Todo-Poderoso e é Ele que responde às orações. Meus irmãos, não tem pastor poderoso, não tem igreja poderosa, tem Jesus, o Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida. E é Ele que nós vamos buscar com toda a fé. Mas começa, queridos, com essa busca e com essa confissão. Nessa manhã, eu estou orando muito por isso, para Deus fazer algo extraordinário aqui. E termino essa palavra, antes da gente orar juntos, com uma lembrança que eu tenho no coração. Eu tinha 21 anos de idade quando comecei a pastorear uma igreja que tinha 150 membros. Eu não sabia nada. Eu era um menino. Eu me lembro da primeira ceia que eu servi. Eu fiquei tão nervoso, que eu esqueci o que vinha antes, pão ou vinho. Tinha um diácono mais velho do meu lado, e naquela hora de servir, eu olhei para ele e falei: o que é que vem primeiro, pão ou vinho? Ele falou: o pão, pastor, o pão. Eu acho que ele pensou assim: que pastor arrumamos para essa igreja? Eu não sabia nada, mas eu conhecia Deus. E eu clamava por misericórdia de Deus, por bênção, por transformação. E eu nunca imaginei como Deus faria isso. Talvez para me mostrar que mesmo quando a gente não sabe nada, Ele está fazendo. Foi num culto de ceia que o avivamento começou ali naquela igreja. Naquela igreja o culto começava às 9 horas da manhã. Tinha 1 hora de culto. Tudo certinho, sim, quadradinho. 10 horas começava a escola bíblica. Terminava o culto, 10h15 mais ou menos, começava a escola bíblica e terminava na escola bíblica. Ou melhor, tinha um encerramento da escola bíblica, voltava todo mundo para o templo, fazia um encerramento. O culto começou às 9 horas da manhã.
E na hora da celebração da ceia, Deus derramou uma graça tão grande, tão grande. Quando eu leio essas histórias, eu lembro dessa cena. Estava servindo a ceia quando um dos diáconos que estava ali falou: pastor, posso dar uma palavra à igreja? E ele disse assim: eu quero pedir perdão para o irmão fulano de tal. Irmão, aconteceu isso entre a gente, eu quero me reconciliar com você e pedir perdão. Os dois estavam ali para servir a ceia, brigados, e o Espírito Santo começou a quebrantar ali. A igreja começou a chorar, porque numa igreja pequenininha, todo mundo sabe de tudo, meu irmão. Todo mundo sabe de tudo. Não tem segredo. Tinha uma jovem, sentada no segundo banco, começou a chorar, levantou, falou: pastor, você me dá a palavra? Eu falei: misericórdia, quer que vem agora? Ela foi à frente. Começou a confessar pecados que você nem imagina. Eu falei: meu Deus, o que vai acontecer aqui? Mas a igreja entrou num pranto tremendo. De repente as senhoras da igreja vieram, abraçaram aquela moça, chorando com ela e orando por ela. E aí, esse mover do espírito de quebrantamento começou a tocar o coração das pessoas, e um vinha confessar o seu pecado, o outro vinha confessar o seu pecado. Eu era tão bobo, porque quando deu 11 horas da manhã, já tinha passado a escola dominical e tudo, eu estava desesperado. Eu disse: meu Deus, esse povo vai me matar, porque está passando do horário do almoço. E eu parei, porque eu acho que se a gente deixasse, aquilo ia virar de tarde, pelo clamor do Senhor e o mover do Senhor. Não tem avivamento se a gente não aprender a orar. E a oração começa com busca intensa da alma, mas a oração passa pela visão da sala do trono, que nos constrange a confessar o nosso pecado. Querido, talvez você seja um fio encapado, rompido no meio, intermitente. Tem hora que funciona e tem hora que não funciona. E Deus está te dizendo: eu quero te fazer algo novo. Você vai ver a graça poderosa do Senhor. Eu vou calibrar esse fio fininho para ele passar alta potência. Mas começa com confissão e entrega, colocando aos pés do Senhor Jesus o que é importante. Anos depois, num acampamento de juventude, a gente estava orando pela juventude. Parecia que nada acontecia. Mas naquela noite, naquele acampamento, aconteceu algo extraordinário. Muito parecido com esse lá daquela igrejinha do meu passado. Confissão de pecados. E eu vi coisas que eu não imaginava que eu pudesse ver numa igreja. Membros da igreja estavam naquele acampamento. Começaram a trazer maconha e drogas no altar e consagrar ao Senhor. Queridos, sem arrependimento não há derramamento da graça. Nessa manhã eu queria orar com você. Queria clamar ao Senhor. Nós estamos no prenúncio. Eu creio de todo o meu coração que aquilo que eu estou falando para vocês não é coisa da minha cabeça. Deus vai fazer algo extraordinário. Mas começa comigo, com você. Então nessa manhã nós vamos orar na presença de Deus. A oração da busca. A oração de quem quer a presença de Deus, não apenas num encontro fortuito, mas que o trono se instale com toda a sua glória no coração da gente. Nós vamos orar arrependidos dos pecados que têm nome. Pergunta para Deus: Senhor,
do que o Senhor quer que eu me arrependa? E deixa o Espírito Santo falar com você. Ele vai começar a mostrar. Se você de fato está buscando a voz do Senhor, Ele mostra. Aquele jovem diácono disse: mostra, Senhor. E ele viu. E nós vamos pedir: Senhor, limpa, transforma, conserta. Gente, tem coisas estranhas acontecendo aqui. Gente que frequenta prostíbulos estão aqui no culto. Você acha estranho? Gente que agride dentro de casa pessoas da sua família. Mas essas são coisas grandiosas, né? Mas tem tantas coisas pequenininhas que estão dentro do fio encapado, que estão atrapalhando do mesmo jeito. Porque se o fio estiver aqui, ou se ele estiver encapado e desconectado, não funciona do mesmo jeito. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está derramando um mover de arrependimento, presta atenção, é um mover de arrependimento, mas é um mover de fé. Porque a gente se arrepende crendo que Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida primeiro. Eu vou convidar você a sair do seu lugar, de onde você estiver. A gente vai se ajoelhar na presença do Senhor e vai buscar a face de Deus. E o Deus do avivamento é que vai derramar graça sobre nós. Então, se há pessoas aqui o Espírito Santo está falando e querem fazer isso e participar desse momento de fé, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. E não luta não, deixa o Espírito Santo fazer o que Ele tem para fazer. Se Deus está falando com você, vem, em nome de Jesus, pode ir levantando, vem. Se tiver uma família que Deus está tocando o coração, vem. Porque essas coisas só vão acontecer se a gente tiver a coragem de se curvar diante dele. Vem a família toda e ajuda ele com o joelho aí. Chega junto com ele aqui. Quem mais o Senhor está chamando? Vem em nome de Jesus. Vem logo, em nome de Jesus. Toma coragem. É o Espírito de Deus que está chamando. É o Espírito de Deus que está chamando. A sua igreja. É o Espírito de Deus que está chamando. É o Espírito de Deus que está chamando. Pode vir em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem. Vem. Pode vir em nome de Jesus. Vem. Pode vir em nome de Jesus. Aqueles a quem o Senhor está chamando. Venha. Escuta a voz do Espírito. Ele está aqui, ó, pairando nesse lugar, tocando as nossas almas. Pode vir, em nome de Jesus. Venha, pode vir. Aqueles a quem o Espírito Santo está falando aqui. Venha. E a gente vai levantar um clamor agora, em nome de Jesus. Queria que alguns irmãos levantassem e viessem aqui orar com essas pessoas. Venham, em nome de Jesus. E a gente vai orar. E você fica de pé agora para a gente orar. Pode vir, em nome de Jesus. Nessa oração a gente vai orar pela Margarete de Oliveira, que está precisando fazer uma cirurgia de emergência. E a gente vai orar por ela aqui. Eu vou orar por esse avivamento. Você vai orar por esse avivamento? Agora esse avivamento vai começar na tua casa, meu irmão. Se não for assim, não vai funcionar.
vai começar com o teu jejum, vai começar com a tua busca, com a tua entrega, no que você não quer entregar. E enquanto você estiver vivendo essas coisas, Deus derrama do céu algo que a gente não sabe explicar. E eu vou ver essas armas sendo queimadas. Eu falei sobre isso na convenção, nossa reunião essa semana. 2 pastores foram lá orar junto comigo chorando. Pastor, quero ver isso, eu quero ver isso. Mas o povo de Deus vai ter que chorar na presença do Senhor, pedindo esse milagre. E Deus vai derramar alguma coisa que eu não sei como. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos aqui. Tu colocaste essa palavra no meu coração, no meio da madrugada. E eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo, agora e completa essa obra na vida destes que se colocam diante do Senhor nessa manhã. Tu ministrastes ao coração deles coisas que eu não sei, mas tu sabes. Eles estão aqui dizendo, Senhor, Senhor, eu estou te buscando de toda a minha alma. Senhor, eu me arrependo. E no coração deles o Senhor colocou do que se arrependem. Recebe agora, Pai, e lava com o sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus, o teu Filho amado, que nos purifica de todo pecado, perdoe. E que do céu ecoe a voz do Senhor dizendo, Filho bendito e amado, que voltou. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir que o Espírito Santo dê poder, dê autoridade, para que esse teu filho possa viver a tua graça na plenitude. Pai, que o arrependimento não pare no arrependimento, vire conversão, a ponto de o Senhor colocar aquele sentimento de nojo por aquilo que já foi, e colocar o anseio de uma coisa nova como algo que não é apenas desejável, mas indispensável na vida deles. E agora, Pai, eu coloco essa congregação nas tuas mãos. Todos nós que estamos aqui, estamos buscando algo do Senhor. Pai, derrama esse algo novo que vem do céu. E ajuda-nos a ver, Senhor, algo que é impossível, mas é indispensável. Que essa cidade seja pacificada pelo poder do Evangelho. Que essa guerra urbana que a gente vive todo dia nesse lugar, seja transformada pela conversão em massa. Que armas sejam queimadas em praça pública. Que as cadeias estejam vazias, porque a graça do Senhor transformou. Faz milagres, Senhor, faz milagres, porque não há ser humano que possa fazer isso, só o Senhor. Por isso vem, Senhor, e abençoa. Mas enquanto isso, Pai, confirma essa palavra com os teus prodígios, sinais e milagres, atuando na vida e no coração de cada um, para que creiamos no Deus vivo e todo-poderoso. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.